Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal com nome novo, Vem que eu te explico. Eu sou a Ana Paula. E eu sou a Helena. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, tá? O assunto que a gente vai falar hoje, ele vem da matemática e foi importado para a computação. Quando a gente está falando de computação, a gente sempre fala de dados, né? Na verdade, né, a gente tem os modelos aí que leram os montes de dados aí, né, o famosão aí, agora tem um outro famosão, mas isso é assunto para outro vídeo. Né? Só que esses dados, muitas vezes, né, tudo bem, pode ser texto, imagem, tudo bem. Quando a gente trata de dados, né, numéricos, muito que veio foi dados que a gente fala dados tabulares. Você sabe o que é um dado tabular? Não. Um dado tabular é que ele tá formatado numa tabela. Você sabe o que é uma tabela? Tipo stop. Tipo stop, exato. Então, eu vou ter cidade, estado, país, nome de fruta, nome de uma pessoa, nome de coisa, né? Então você tem, na verdade, os dados começaram porque a gente queria armazenar os dados de informação das pessoas. Por exemplo, você não faz a mínima ideia do que é uma lista telefônica, mas antigamente, quando a gente precisava procurar o telefone de alguém, todo mundo tinha em casa um calhamaço assim, né, de um livro, que era o nome de todo mundo que morava naquela cidade. E aí a gente tinha que procurar por ordem alfabética, né? Então isso daí se chamava lista telefônica. Não. Teve um dia que eu fui na festa, que teve um karaokê, e tinha pra procurar as músicas, era tipo isso. Gente, minhas amigas, a gente ficou tão perdida, mas tão perdida. Exato. E aí, quando veio o computador, o que as pessoas falaram? Vamos colocar o nome das pessoas no computador, né? E isso ainda se usa muito quando você vai fazer uma compra, né, em algum site. Eles têm todos os seus dados armazenados, o seu endereço, para onde tem que mandar, os dados do produto, que eles têm ou não, né? Só que tem um outro tipo de dado. Então, quando a gente olha para uma tabela, ou quando a gente vai olhar, então, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente olha linha por linha, né? E a linha que tá o nome da Helena, as informações da Helena, é diferente, por exemplo, da linha que tá o nome de uma outra pessoa. Está na mesma linha. Não tá na mesma linha e não tem correlação, é independente. Então, os seus dados, por exemplo, é independente dos dados da Bruna, dos meus dados ou dos dados da vovó. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Mas as pessoas começaram a falar assim, mas e se eu quiser entender a correlação que tem entre as pessoas? Né? Então, por exemplo, vamos pensar assim, ó. A mamãe escreve patente, certo? A IBM é uma empresa bem grande. Eu posso escrever patente com qualquer pessoa que trabalhe da IBM de qualquer país. Então, se eu escrevi uma patente, vamos falar o nome de alguém aqui que você lembra. Do RISC. Do RISC, por exemplo. Então, eu escrevi uma patente com o RISC. Aí ele vai e ele, né? Então, aqui essa bolinha é o RISC, essa outra bolinha aqui é a mamãe. E aí aqui aqui é a patente. A gente fez junto. Mas tinha mais autores naquela patente. Né? Vamos supor que tem o Glauco na patente. Então, esse é o Glauco? O Glauco vai ser uma outra bolinha. Então, o Glauco também caiu aqui. É pesado. E aí a gente põe assim, ó, tá todo mundo conectado, tá? Então agora, quando a gente falava de dado tabular, a gente só tinha as bolinhas. Agora a gente tem essa conexão. E isso daqui se chama grafo. Na verdade, na computação, eles trocaram o nome e chamam de redes complexas. Eu já vou chegar lá o porquê, tá? Mas isso daqui é um objeto matemático, então foi criado na matemática, você já estudou isso na sua escola, que um grafo, né, que um polígono é um grafo, um quadrado, um retângulo, um triângulo, ele é composto de vértice e arestas. Na computação, tanto os vértices como as arestas podem ter informação. Então, por exemplo, no vértice, que se é uma pessoa, eu posso saber o nome, a idade daquela pessoa, o país que ela vive. A aresta pode ser pessoas que trabalharam juntas, pessoas que frequentam o mesmo lugar, pessoas que compraram o mesmo produto. E nessa aresta pode ter informação.
Quantos produtos elas compraram? Quantas patentes elas fizeram junto? Qual é o título dessas patentes? Em que anos elas fizeram essas patentes? E aí eu posso representar numa aresta só. E essa aresta ter peso. Então essa aresta podia ser mais gordinha ou mais fininha, dependendo do peso. Ou eu posso ter várias arestas. Toda vez que essas pessoas fizerem alguma coisa junto, eu tenho uma ligação. E aí eu posso ter ligações que são fortes e ligações que são fracas. E eu posso representar outras coisas nisso. Por exemplo, uma molécula, DNA. Isso daqui pode ser um elemento químico que você vai aprender que representa um produto. Então, eu tenho as ligações. Então, por exemplo, a molécula da água, H2Os. Então, eu tenho uma molécula de hidrogênio conectada com 2 moléculas de oxigênio, certo? Então, eu tenho aqui uma molécula. Ô, mãe, mas pode ser usado, tipo, exemplo. Essa daqui sou eu. Uhum. Essa daqui sou eu. Eu estou conectada com você. Uhum. Eu também estou conectada com o papai. Então, você tem que pôr... Eu também estou conectada com o papai. Isso, você vai fazer um grafo e aí. E você e o papai também estão conectados. Pode. Aí você conhece alguém. Você fez amizade com uma menina na escola. Uhum. E aí a gente conheceu os pais. Essa menina também vai ter um pai e a mãe dela. Certo? Aham. Pera. Faltou as bolinhas aí, deixa eu te ajudar. Ops. Pera, que vai cair. Deixa eu tirar aqui. E aí, por exemplo... Tem que pegar o palito maior. Vamos pegar o palito maior. Então, ops. Eu conheci a mãe da menina. Então, vamos supor aqui que eu conheci a mãe da menina. E aí, você vai fazendo novas conexões, né? Isso é o conceito que a gente tem nas redes sociais. Quem segue quem no Instagram. E o pai conheceu o papai. O pai da menina. Ou não necessariamente. E aí, você vai fazendo essas conexões. Aham. E aí, na verdade, só que da onde que veio isso, né? Quem propôs esse grafo? Teve um matemático. Ele lá em acho que foi 1836. Muito tempo Muito tempo atrás, há muito tempo atrás. O nome dele era Leonardo Euler, né? Euler. Ou Euler, né? Euler. Então, depende de... Nome difícil. Nome difícil. Na verdade, foi 1736. Há muito tempo atrás. E você sabe como que ele veio com uma ideia de montar um grafo? Não. Ele morava numa cidade chamada Königsberg. Hoje essa cidade, na verdade, é uma cidade da Rússia. Rússia. É. E aí, na verdade, nessa cidade, ele tinha 7 pontes. Isso é muito pouco. Não é muito pouco, mas pra ele, na cidade, naquela época, era bastante. E aí ele perguntou assim, olha, será que eu consigo passar por todas as pontes uma única vez? E aí ele transformou esse problema da vida real em um grafo. Então, como que ele montou? Aqui a gente já montou pra vocês. As bolinhas são as partes de terra, né? Só que tá faltando aqui, me dá os 2 pretos grandes, né? E aí, as arestas, né, são que conectam aqui as pontes. É que aqui a gente vai ficar difícil conectar 2 aqui, né? Então, a gente vai ter que fazer uma gambiarrinha aqui. A gente vai segurar aqui. Tá os polos errados. Ah, tá os polos errados. Tudo bem. Aqui, pronto. Então, ó, eu tenho 7 pontos. No caso desse daqui, eu tenho 12. Segura aí, ele, ó. Então, 3 aqui, 6 e uma aqui, 7. As bolinhas são a parte de terra, né? Então, e aqui são as pontes. E aí ele pensou assim, olha... Ai. Pode deixar que eu já cansei aqui. Ele falou, olha, será que tem um caminho? Se a gente for testar aqui, a gente não tem o caminho. Mas ele chegou numa regra matemática. Então, para você ter um caminho onde você passe por tudo, né, sem repetir a aresta, você pode repetir o vértice, né, o lugar de terra, mas você não pode repetir a aresta. Você tem que ter números pares. Então, aqui, ó, eu tenho um ímpar, eu tenho 3 arestas saindo daqui. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 3. Então, ele fala que você tem que ter, todos os vértices aqui, tem que ter número par de aresta. Ou pelo menos 2 ímpar. Porque aí, se você tiver ímpar, você entra e sai por aqui, né?
Então, para você ter um grafo euleriano, que tem um caminho euleriano, de Euler, de Euler, né? Que é o nome do cara. Gente, que você difícil. Tem essas regras matemáticas. E aí, na computação, a gente tem, então, os primeiros algoritmos de caminho, né? Hoje a gente tem GPS que calcula o caminho. Mas os primeiros algoritmos, né? Então, a gente tem o algoritmo, tem um algoritmo que tem um nome chamado Dijkstra, que ele computa todos os caminhos entre os vértices, entre todos os vértices. Então, se eu tenho 10 vértices, ele vai fazer a combinação de todo mundo com todo mundo, combinando esses caminhos passando pelos vértices. Mãe, tem uma trend que já rolou na internet, que era bem legal, que no YouTube, assim, que era assim, quem eu consigo chegar, quem eu já toquei. Aí falava, exemplo, eu já toquei em não sei quem, que já tocou não sei o que lá, que já tocou em não sei quem, que já tocou não sei o que lá, e chega, exemplo, na Rainha Elizabeth. Agora vai ser meio difícil chegar na Rainha Elizabeth. Não, mas... seria no Rei Charles, vai. Vamos por alguém mais moderno, vai. Vamos pôr na Taylor Swift, vai. Exato. Beleza, então já tocou até que alguém chegou nela. Isso, na verdade, vem de grafos. Teve um cara, também, muito tempo, nem vou lembrar o ano aqui, depois eu boto nos comentários. O nome dele era Milgram. Aí ele falou assim, ele morava em Nebraska, e aí ele falou assim, olha, eu vou escrever um monte de carta e quero que essas cartas cheguem em pessoas em Boston. Só que eu não vou pôr no correio. Essa carta vai passar de mão em mão. E aí, no experimento dele, das cartas que chegaram, que não foram todas, mas eram poucas cartas, eram tipo 20 cartas que ele mandou, né? Lembra que há muitos e muitos anos atrás, a escala era pequena, né? Não era 100, 200 cartas. Milhões, né? Então, assim, ele mandou essas cartas. E aí, as cartas que chegaram passando por 6 pessoas. Então, a gente tem um nome que chama Small Word Separation. Ou 6 Degree of Separation. Todo mundo está a 6 graus de separação. A 6 arestas. Pensa, os vértices, as bolinhas são as pessoas. E as arestas são as conexões. Então, essa era a conexão. Então, toda vez que ele mandava uma carta, criava uma aresta. Esse experimento foi repetido depois na época da internet, né? A gente tem aplicativos antes do WhatsApp, né? Que a gente chamava MSN, que era da Microsoft. MSN. Tinha o ECQ, e aí eles usaram dados do MSN, que tinha milhões de pessoas aí. E aí provaram, na verdade, que esse número estava menor. Que esse número já estava em 4. Qual que é o porquê? Conforme você vai pegando o seu grafo aqui e vai enchendo de pessoas aqui, né? E vai conectando aqui com todo mundo, né? Vai ligando todo mundo com todo mundo. Você vai diminuindo o que a gente chama de diâmetro, que é esse número de conexões. Então, conforme você aumenta o número de pessoas e o número de conexões, a necessidade de você, né? Então, por exemplo, provavelmente seguindo isso, você, com 4 pessoas, você consegue chegar na Taylor Swift. Só que achar essas 4 pessoas é difícil. É mais difícil, né? Então essa só trend aí, na verdade, ela só foi modernizada para algo que já existe há muito tempo, né? Mãe, mas... esqueci o que eu ia falar. Então, mas só continua. Não, lembrei. E tem um exemplo mais prático que aconteceu com a gente. Lembra que você conheceu a Yara? Sim. E a sobrinha dela estuda com você. Estuda comigo. A Yara do TDC, né? Pra quem conhece. A Yara Mascarenhas, né? Então, todo mundo conhece o TDC. Eu sou de São Carlos, a Yara Mascarenhas é de São Carlos. Eu estive em São Carlos agora em janeiro, encontrei a Yara. E aí a gente descobriu, na verdade, que as sobrinhas da Yara... Sobrinhas, porque a Yara é a irmã da mãe da Luli, que é a menina que estuda na mesma escola que a Helena, e a Helena conhecia ela. Então, a gente tá mostrando, né, esse negócio, que né? Isso é real! Que a gente fala que então, aquele ditado que fala, o mundo é pequeno, vem disso daí.
Né? E aí, isso daqui, e o grafo é uma estrutura de dados, é um tipo de dados, e ele ajuda em muitas coisas. Poucas pessoas utilizam, poucas pessoas conhecem na computação, mas ele é usado um monte de coisa. E, por exemplo, quando você precisa, né, de novos componentes, novos materiais, você usa para modelar o seu problema. E diz a lenda, né, então a gente, claro, a gente né, ainda está em pesquisa, que o computador quântico vai ser muito bom nisso, né, trocar essas conexões e criar essas conexões. Né? Então é isso, pessoal. A ideia aqui era contar, né, de um tipo de dado diferente. O meu doutorado foi na área de grafos, é um assunto que me interessa bastante. Hoje a gente já tem até banco de dados para grafos. Então, antigamente a gente só tinha banco de dados relacional, agora a gente tem banco de dados para grafos também já. Está começando a criar. Grafos é uma das coisas que talvez ajudem aí as LLMs a terem mais contexto e a saber lógica e a fazer o que a gente chama de reasoning, né? Saber que o nome de uma pessoa, o nome de uma empresa, o nome de uma companhia. E é isso. Mas antes de terminar, vamos lançar um desafio pro pessoal. Você assistiu esse vídeo? Você quer falar o desafio? Não, imagina o nosso grafo, tá? Então eu tô com a Helena aqui, né? O meu marido, as pessoas que a gente conhece, né? Aparentemente muitas pessoas nos conhecem, né? Aqui nos seguem. A gente quer criar uma conexão da Helena com uma pessoa que a Helena muito legal, admira muito e gosta muito dos vídeos dela. Então a gente gostaria, dele, que a gente gostaria que de repente o nosso vídeo chegasse pra ele, ele assistisse, comentasse. Comenta e até muito o vídeo dos vídeos dele, a gente compartilha. E quem sabe a gente conhecer pessoalmente. Tá fácil porque essa pessoa mora aqui em São Paulo. Certo? Tá mais fácil do que a Taylor Swift. Exato. Você fala o nome dele? Não. Tá com vergonha? A Helena quer muito conhecer o Iberê. Então, o Iberê, se esse vídeo chegar nesse você, a gente tá querendo fazer uma conexão aí de uma mini fã sua aí do Manual do Mundo. Manda mensagem no Insta. Tá bom? No Insta ou aqui no YouTube. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo.